Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor que um dia fala de Disney, um dia fala de horror e que muito constantemente traz a história completa dos seus personagens prediletos. Semana passada eu falei pra vocês da história completa da Úrsula da Pequena Sereia, tanto na série animada da Pequena Sereia, quanto nas versões de live action, né? E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês da história completa da vilã mais poderosa da Disney. Sim, ela mesma, Senhora Malévola. Well. Eu já assisti o filme Malévola 2, Dona do Mal, a convite da Disney, e assistir esse filme me ajudou muito a fazer esse vídeo, porque finalmente ali nós temos revelado de forma mais clara a origem da Malévola, por que ela é diferente das outras fadas e tudo mais. Então, antes de mais nada, eu preciso avisar que nesse vídeo aqui eu vou dar alguns spoilers de Malévola 2, mas serão spoilers pequenos que eu garanto que não vão estragar a sua experiência para ver o filme. Então, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal e não deixa de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos que eu vou fazer aqui no canal, contando a história de um próximo vilão aí da Disney, né? Bora lá então! Antes de mais nada, eu quero lembrar que, assim como eu expliquei no vídeo da Úrsula, dentro ali do multiverso da Disney existem várias e diferentes versões das histórias dos personagens, assim como nos multiversos da Marvel e da DC, por exemplo, também existem versões diferentes dos heróis e dos vilões. Os filmes clássicos da Disney são a versão principal ali da história, e todas as outras obras oficiais, os livros oficiais, os filmes live actions, as histórias da série Descendentes, por exemplo, da série Once Upon a Time, que é da ABC e também é da Disney, são todas histórias complementares e cada uma conta uma versão diferente. Elas variam uma da outra, mas isso não quer dizer que uma ou outra esteja errada. É só que em universos diferentes nós temos Malévolas diferentes, né? Mas assim, de todas essas obras que nós temos sobre a Malévola, a que nos dá uma explicação mais concreta e coesa é o filme live action, mais especificamente o filme Malévola 2 que nós temos agora em 2019. No livro que conta a história da Malévola, da coleção lá da Serena Valentino, que muitos outros canais, inclusive, já fizeram vídeos sobre ele, assim como nos outros materiais também que nós temos contando características da vilã, é dito que a Malévola era uma fada, assim como a Primavera, a Fauna e a Flora, só que ela era uma fada que por algum motivo nasceu diferente das outras. Antes do filme Malévola 2, o que nós tínhamos sobre a Malévola é que quando ela nasceu, ela simplesmente surgiu numa árvore cheia de corvos. No universo da Disney, as fadas realmente surgem do nada, elas nascem aparecendo assim, sempre no momento em que um bebê humano dá a sua primeira risada. Só que assim, nada disso explicava, né, por que a Malévola seria uma fada diferente das outras. Bom, o que é revelado no filme Malévola, Dona do Mal, é que a Malévola realmente não era uma fada comum. Ali no universo do filme live action, desde o primeiro filme, nós somos apresentados a um universo mágico onde existem seres humanos e existem seres fantásticos chamados de Moors. Moors é o nome dado tanto aos seres mágicos quanto à floresta em que eles habitam. Dentre essas criaturas, existem desde fadas até duendes, cogumelos dançantes e árvores gigantes. E a Malévola nesse universo, por ser a fada mais poderosa de todas e por ter protegido o reino dos Moors dos ataques de humanos no passado, ela é meio que a rainha protetora deles. Acontece que os Moors são uma espécie em extinção, né? Pouco se sabe sobre eles porque ao longo dos séculos eles foram sendo caçados e mortos pelos seres humanos à medida que os humanos, né, tomavam conta do reino. E com isso, aquelas criaturas que existem ali no reino da Malévola, elas não sabem tanto sobre o passado delas e principalmente não sabem da real origem da Malévola. Acontece que a Malévola não é simplesmente uma fada, mas sim uma fada negra. Só que esse termo fada negra não significa que ela é necessariamente má ou algo desse tipo, mas é na verdade uma espécie de fada que se diferencia bastante das fadas comuns. Elas são bem maiores e mais fortes como a Malévola, elas possuem asas de pássaros gigantes e não asinhas de borboleta, né, como as outras fadinhas, e todas elas possuem chifres. Inclusive, entre as fadas negras, existem tanto fadas homens quanto mulheres. E assim,
Essa raça de fadas negras dos Moors foi quase completamente dizimada pelos seres humanos, porque eles sempre foram vistos pelos homens como algo sombrio e demoníaco, principalmente por causa dos chifres. Como esses Moors sempre sofreram preconceito tanto entre os humanos quanto entre as outras fadas, eles se isolaram cada vez mais, vivendo em montanhas e em lugares inalcançáveis pelos humanos. Conforme eles foram sendo caçados por diferentes reinos, mas principalmente no reino de Ulster, pelos reis ancestrais ali do príncipe Philip, eles foram reduzidos a um grupo muito pequeno que se escondeu completamente para sobreviver e por isso quase ninguém sabia da existência deles, muito menos que eles planejavam uma vingança contra o reino de Ulster. A Malévola era parte desse povo. Acontece que até mesmo dentro desse povo ela era diferente, porque todo mundo sempre soube que a Malévola possuía uma magia diferente das outras fadas, que fazia ela extremamente mais poderosa. E nem mesmo os outros Moors da raça da Malévola possuíam essa magia tão grandiosa. Acontece que na raça das fadas negras, as magias e os poderes são passadas através do sangue, de geração em geração. E assim, a Malévola era a última descendente de uma das primeiras fadas negras que era capaz de se transformar em uma fênix negra. Exato, você ouviu bem o que eu disse, eu não estou confundindo com a Marvel, com os X-Men, a fada se transformava numa fênix negra. E não apenas isso, mas essa ancestral tinha uma magia extremamente poderosa dentro dela, o que fazia ela líder de todo o clã dos Moors. E é dessa linhagem que a Malévola herdou seus poderes. Ela é a descendente direta dessa fênix. Mas, aparentemente, a coitada da Malévola se perdeu muito nova, provavelmente ainda bebê, né? Ela se perdeu do seu clã e provavelmente é daí que surge a história de que ela simplesmente surgiu numa árvore cheia de corvos, porque é nessa árvore que ela deve ter sido encontrada pelos Moors e pelas outras fadas. Bom, sem saber ali do seu passado ou dos seus ascendentes, né, a Malévola iria viver ali entre os Moors coloridinhos e as fadinhas felizes, onde ela se sentiria sempre estranha e rejeitada por ser diferente. Tudo só ia piorar quando ela conhecesse o Stefan, o garoto filho da mãe que conheceu ela criança, por quem ela se apaixonou quando cresceu e que depois traiu ela e roubou as suas asas. O Stefan então se tornaria rei, né, porque ele teria usado as asas da Malévola para provar para a população ali que ele conseguiu matar a grande fada negra que protegia a floresta, da qual os súditos tinham medo, né? E aí o resto vocês já sabem. Ele tem uma filha, a Malévola por vingança joga uma maldição na menina, as três fadinhas, a Fauna, a Flora e a Primavera, elas são encarregadas de cuidar da menina até os 16 anos, só que aí com o passar dos anos, a Malévola desenvolve um amor maternal pela princesa Aurora. E depois de toda a treta lá do primeiro filme, ela vai acabar quebrando ali a maldição da filhada, né, dela com o seu amor verdadeiro e ela passa para Aurora o título de Rainha dos Moors. Então assim, o live action da Malévola foi a primeira vez em que o grande público viu a personagem nessa posição materna em relação à Aurora. Inclusive, no segundo filme, a Aurora chega a dizer com todas as letras que ela considera a Malévola como mãe dela. Bom, acontece que muita gente não sabe que em outras versões da história pela Disney, a Malévola enquanto mãe era algo que aparecia sempre, sabe? Tanto nos livros quanto nas séries. No livro da história da Malévola, da Serena Valentino, que é oficial da Disney, nós temos revelado que a Malévola, quando jovem, foi adotada por uma fada chamada Babá, que era irmã da fada madrinha da Cinderela. E essa Babá era diretora de uma escola de magia e colocou a Malévola para fazer aulas na escola. E lá na escola, a Malévola sofria muito bullying por causa dos seus chifres, né? Principalmente das três fadas, a Fauna, a Flora e a Primavera, que futuramente viriam a ser as fadinhas amigas da corte ali do rei Stefan, né? Essas três fadas, então, eram tão ruins com a Malévola que elas chegaram a botar fogo numa árvore dos corvos na qual a Malévola sempre passava o seu tempo e elas deram sumiço no corvo preferido da Malévola. Como os corvos eram os únicos amigos dela, ela ficou extremamente enraivecida e usou todos os seus poderes superiores mais desenvolvidos para se transformar em um dragão e tacar fogo em toda a escola e na terra das fadas.
Depois disso, ela se isolou na floresta e usou uma magia extremamente proibida para gerar um ser humano, tirando toda a bondade que existia dentro dela e gerando assim a sua filha Aurora. Exato. Nessa versão aqui então dos livros da Serena Valentino, a Malévola é mãe da Bela Adormecida. Só que assim, muita gente encara os livros da Serena Valentino como cânone ali na história, né? Porque eles são livros oficiais da Disney. Mas, gente, serem livros oficiais da Disney não tira o fato de que eles são escritos por uma autora de hoje em dia que não tem nada a ver com os criadores da personagem original. Então, assim, os livros dela não deixam de ser uma versão alternativa da história também, tá? Até porque, assim, pra mim, a história que ela conta nesse livro não faz sentido, porque a Aurora é filha da Malévola e depois ela é roubada pelo rei e pela rainha, só que aí a Malévola, ao invés de simplesmente roubar a filha de volta, ela amaldiçoa a própria filha. E aí o livro justifica como se ela estivesse tentando, assim, proteger a Aurora, botando ela num sono profundo, só que o próprio livro se esquece de que a maldição original da Malévola era pra matar a Aurora, e que o lance ali do sono profundo, né, quebrado para amor verdadeiro, foi uma bênção das outras 3 fadas. Então, assim, pra mim não faz muito sentido. Então, eu curto os livros da Serena Valentino, mas eu acho que nesse aqui ela viajou um pouquinho demais, botando a Malévola ali como mãe literal da Aurora. Eu prefiro a versão do live action, onde ela é mãe só no sentido figurativo, né? Bom, a Malévola também aparece como mãe no filme Descendentes, né, onde ela tem uma filha que é a Mal, a protagonista do filme, e ali em Descendentes ela é a única dos vilões que não perdeu a esperança, né, de conquistar o reino, e ela vive repreendendo a filha dela por não ter atingido o seu potencial maligno, né? E assim, eu não sei se é porque o fato de ser mãe amoleceu o coração dela, ou se é só porque é um filme do Disney Channel, né? Mas a Malévola de Descendentes é a menos ameaçadora de todas. Ela, inclusive, tem um lado bem cômico ali nessa representação. E é claro, como eu já disse lá no vídeo sobre a Úrsula, né? A Malévola também dá as caras na série Once Upon a Time. Lá na série, a Malévola, há anos atrás, fez um acordo com a Rainha Má, da Branca de Neve, onde ela deu para a rainha a maldição de sono que ela usou na Aurora, para que a rainha pudesse usar na Branca de Neve. Só que depois da maldição da Branca de Neve ter falhado por causa do beijo do príncipe Charming lá, né? A rainha voltou e roubou da Malévola a maldição do Rumpelstiltskin, que ela ia usar para amaldiçoar todos os personagens e trazê-los para o mundo real ali em Storybrooke. Isso fez com que a Malévola esquecesse da vingança dela contra a Aurora e se aliasse ali contra outras 2 vilãs, que eram a Úrsula e a Cruella, que também queriam seus finais felizes. Para a Malévola, a principal razão era que ela temia o que a maldição da Regina faria com ela, já que ela estava grávida. Acontece que, antes da maldição trazer todos eles para o mundo real, a Malévola se transforma em um dragão e acaba tendo a sua filha ali, botando um ovo, enquanto ela está nessa forma. É meio bizarro, mas é isso mesmo. Ela é traída então pela Cruella e acaba perdendo a sua filha, vindo parar no mundo real por causa da maldição, presa na sua forma de dragão, com a filha perdida por aí. E aí, lá na 4ª temporada da série, a gente vai ter a Malévola tentando buscar a vingança, buscar a filha, mas assim, é uma outra filha, não é a Aurora, mas novamente, né, temos ali ela enquanto mãe. Ou seja, em quase todas as mídias da Disney, eles sempre buscam usar esse lado maternal da Malévola de alguma forma. O que é engraçado, porque ao mesmo tempo em que ela é considerada a vilã mais perigosa da Disney, ela sempre muda quem ela é ali quando surge uma filha no meio da história. Bom, por fim, a Malévola aparece numa HQ chamada A Vingança de Malévola, onde ela é trazida de volta à vida depois que a Aurora e o Philip já estão casados e decide petrificar todas as pessoas do reino. Só que ela não consegue petrificar a Aurora por causa da bênção das 3 fadas madrinhas que ainda existe sobre a princesa. Então, assim, a Aurora se sacrifica ali para trazer o povo de volta da petrificação, né? Caindo novamente ali na maldição do sono profundo. O príncipe enfrenta a Malévola de novo, ela vira dragão de novo, ela morre mais uma vez e o Felipe acorda a Bela Adormecida de novo com um beijo. Ou seja, a pessoa que fez essa HT não teve muita criatividade.
pra criar uma história nova, né? Tudo bem. É isso aí. Essa foi a história da Malévola, a fada negra, rainha dos Moors e descendente da Fênix Negra. Me diz aí o que você acha da história dela nos comentários e compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que curtem os vilões da Disney, porque semana que vem a gente volta com mais um vilão para esse quadro. É isso aí. Um beijo e tchau!